Olá, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a composição corporal e hoje nós vamos falar especificamente sobre as equações que nos ajudam a estimar o percentual de gordura ou conhecer a quantidade de massa muscular que o indivíduo apresenta, né? Nós vamos estudar como aplicar essas fórmulas em adultos, idosos e também nas crianças. Então, uma das formas que a gente tem de avaliar a composição corporal por meio da antropometria, né? Nós já vínhamos estudando na aula passada, né? Como é a técnica, quais equipamentos que a gente utiliza, aprofundamos na aula prática, né? E a gente pode chegar no cálculo da estimativa da massa muscular do braço a partir de duas fórmulas. Uma que se chama circunferência muscular do braço, ou CMB, vocês vão usar muito esse parâmetro, ou a área muscular do braço. O que é a circunferência muscular do braço? Ela é o perímetro, como se a gente descontasse todos os outros elementos que formam o nosso braço e a gente fizesse só o perímetro dessa massa óssea, né? Como se eu considerasse que ela fosse um círculo, né? Da mesma maneira, se eu considerar o braço como uma área circular, eu consigo calcular a área muscular do braço, descontando as áreas que o tecido adiposo, que o tecido ósseo acabam influenciando, né? Acabam sendo presentes. Então, a gente consegue estimar a quantidade de massa livre de gordura desse braço, que basicamente vai ser, né? Porque eu não tenho órgãos, né? Vai ser basicamente a massa muscular do indivíduo. Então, são alguns parâmetros que a gente utiliza bastante, principalmente no hospital, que a gente não consegue fazer medidas de tantas dobras cutâneas, né? E eu não tenho, às vezes, equipamentos à minha disposição, mas que ajudam a controlar um pouco, né? Ter uma ideia de como que está a circunferência muscular, como está a massa magra desse indivíduo, eu consigo chegar nessa estimativa. Porém, eu tenho alguns fatores que influenciam bastante nessa avaliação, e a gente já comentou um pouco, como é o caso da idade, né? Com o passar dos anos, a musculatura dos idosos acaba tendo uma infiltração de tecido, né? De células adiposas, e aí acaba sendo um perímetro muito difícil da gente calcular, né? Porque eu não consigo ver essa gordura entre as fibras musculares, estimar elas. Então é importante que a gente considere isso também, que vai influenciar. O osso, teoricamente, a gente usa um valor padrão para todas as pessoas, mas a gente sabe que em pessoas com osteoporose, isso vai estar alterado, né? Em relação a alguns indivíduos maiores ou menores, a gente sabe que esses ossos podem ter alguma certa diferença no tamanho. Além disso, para chegar nessas duas estimativas, tanto a CMB quanto a AMB, a gente precisa chegar na informação da circunferência do braço, né, da CB, que vocês já aprenderam a calcular na aula passada prática. Então, ah, esse cálculo da CB, ele vai ser influenciado por alguns aspectos, como por exemplo a presença de edema, né, que a gente vê em alguns perfis de paciente e que acaba aumentando a circunferência, o diâmetro e, né, o perímetro total desse braço, né, desse membro. Então, outra situação comum também é quando o paciente tem fístulas, né, pacientes renais que fazem hemodiálise e precisam ter um acesso venoso no braço, um acesso venoso arterial, né, e esse constrói uma fístula que fica mais proeminente no braço. Isso também influencia bastante na medida da circunferência do braço. Então, essas estimativas CMB e MB vão estar influenciadas por essas condições. Então, a gente tem que ter atenção ao perfil do nosso paciente para poder utilizar. Mas fora essas condições, a CMB e a MB podem ser utilizadas, claro que elas não são tão precisas assim quanto outras técnicas laboratoriais, mas elas conseguem nos dar uma ideia, principalmente na questão de acompanhamento do paciente. Então, como que eu calculo, né? A circunferência muscular do braço, ela é calculada a partir do desconto na circunferência do braço, então eu subtraio do valor que eu encontrei de circunferência do braço, o valor da dobra cutânea tricipital, eu multiplicado por π, né, que vocês lembram que é 3,14, e divididos por 10, que na realidade a gente quer essa medida em centímetros, então fazer essa divisão, e aí eu consigo chegar, né, porque eu vou subtrair centímetros de centímetros. Então, eu vou chegar no valor correto da CMB. E para eu chegar na AMB, nada mais é do que descontar da CB a CMB ao quadrado. Então, eu vou fazer esse desconto, né? Multiplico o valor que eu encontrei da CMB ao quadrado e aí vou dividir isso por 4π, né? 3,14 vezes 4
né? E primeiro vou fazer a CMB exponencial. Então, a gente consegue fazer até isso à mão, não é tão difícil esse cálculo, tem algumas vírgulas, mas é possível. Então, dessa forma, eu consigo chegar no valor de CMB e AMB. Porém, como eu comentei, a gente tem a questão óssea, quando eu estou calculando a área, né, desse braço, então eu acabo considerando a massa óssea que é meio que não representa a área muscular. Então, para as mulheres, a gente faz um desconto de 6,5, né, centímetros quadrados, se elas têm mais de 18 anos, e para os homens a gente faz um desconto de 10 centímetros quadrados, que seria equivalente a essa massa óssea, ok? Mas lembrando, elas são correlacionadas a essa área muscular, entretanto, elas não são tão precisas, principalmente porque o braço, ele não é um círculo, né, perfeito, né, ele é um pouco mais ovalado, mas a gente consegue ter boas correlações entre essas estimativas de área muscular e circunferência muscular com as medidas laboratoriais que estimam a massa muscular no indivíduo e pode ser utilizado, então, para a gente acompanhar, principalmente no longo prazo, o paciente. Então, a predição da AMB, eu vou mostrar um pouquinho o que os estudos trazem, comparado com a tomografia, né, então aquela imagem que a gente faz uma secção, né, na transversal do braço, então mais ou menos essa imagem aqui, e aí comparado o cálculo da área muscular do braço com a área estimada pela tomografia computadorizada, a gente consegue perceber que há uma superestimação na massa muscular de 10 a 15%, né, porque a gente está considerando o braço como círculo, né, na fórmula, e ele não é totalmente um círculo, e há uma superestimação de 5 a 10% por incluir a massa óssea. Então, a gente também acaba tendo essa influência aí na fórmula. E em obesos e em indivíduos magros, a gente tem também uma diferença importante, que a AMB ela superestima tanto a massa muscular quanto óssea nos obesos em até 43%, né? Porque normalmente a gente não consegue destacar a dobra cutânea tricipital representando totalmente a gordura que tem naquela região ali, né? No indivíduo obeso sempre é mais difícil, porque a espessura é muito maior do que a gente consegue, né, puxar. A dobra, ela fica, como eu comentei na semana passada, ela fica triangular. Então, eu acabo dizendo que tem menos tecido adiposo do que na realidade tem. E aí, como eu estou estimando pela circunferência do braço, eu acabo dizendo que o que sobrou é músculo e osso. Então, eu acabo superestimando principalmente a massa muscular em 43% nos indivíduos obesos e nos indivíduos magros em torno de 7%, né? Então, por isso que é importante a gente usar para comparar o indivíduo com ele mesmo. É para isso que a gente usa mais a CMB e a AMB. Vou tirar meu rosto daqui para vocês verem o estudo direitinho. Então, esse estudo, ele teve por objetivo, né, avaliar a circunferência muscular do braço, né, como um preditor de mortalidade em indivíduos do sexo masculino, né? É um estudo chinês, se eu não me engano, né? Mas trabalhou com indivíduos, com 6.769 indivíduos, tanto homens quanto mulheres, né? Entre 40 e 90 anos, né? Classificados pelo Inhanes 3, né? E eles avaliaram a CMB e fizeram a divisão da CMB em tercis, né? E o que eles observaram? Que os homens que tinham mais de 20 do que 29 centímetros na CMB tiveram uma redução no risco de mortalidade de 24% comparado aos que tinham uma circunferência muscular do braço abaixo de 29. E nas mulheres não se encontrou nenhuma associação com a CMB e a mortalidade. E como que a gente classifica, né, esses pontos de corte quando eu estou falando dos valores de CMB e AMB? Eu posso aplicar em uma classificação, né, que foi proposta por Free Sancho lá em 1990, já faz tempo, mas eu consigo pegar esses valores da CMB e jogar eles no percentil e ter uma estimativa dessa classificação, se isso seria algo grave ou se seria algo que a gente tem que ter mais atenção ou não, o indivíduo está numa faixa normal ou está aumentado. Então,
Quando eu tenho uma classificação de CMB ou AMB, conforme as tabelas, menor do que o percentil 5, eu vou dizer que esse indivíduo ele tem um déficit severo de massa muscular. Se a CMB ou a AMB desse indivíduo está entre o percentil 5 e 15, eu tenho um déficit leve. Se entre 15 e 85, eu vou dizer que a massa muscular é normal. E quando eu tenho a massa muscular aumentada, é porque eu tenho essas medidas, pelo menos uma dessas medidas, acima do percentil 85. E quando ela passa do percentil 95, a gente diz que o indivíduo tem uma massa muscular muito elevada, né? De maneira geral, ter uma massa muscular muito elevada ou aumentada não é risco, né? É diferente do tecido adiposo. E vocês podem observar que essa classificação proposta para o Free Sancho é muito semelhante à classificação que a gente faz para a CB especificamente. Mas a CB, a gente não consegue dizer se é massa muscular ou tecido adiposo, né? Diferentemente com a CMB e com a MB, a gente consegue chegar à conclusão que isso é tecido adiposo ou se isso é massa muscular. Então, eu consigo classificar a quantidade de massa muscular. Mas, novamente, ressalta a importância de comparar o indivíduo com ele mesmo, né? Que a gente usa muito esses parâmetros. E vamos falar, então, agora sobre a densidade corporal, né? A gente já introduziu nas últimas 2 aulas, né, essa temática da densidade corporal através dos métodos laboratoriais e na semana passada, na aula anterior, sobre a avaliação por antropometria, e hoje a gente vai, então, aplicar esse uso da densidade corporal nas fórmulas para estimar o percentual de gordura corporal. Então, o que a literatura nos diz, né? Isso já são estudos bem antigos, né? A gente já pode dizer assim, né, da década de 70, 80, e que eles acabaram correlacionando a densidade corporal observada, né, pela somatório das dobras cutâneas, com equações para definir o percentual de gordura. Então, eles chegaram nessas estimativas de fórmulas, né, de que a soma das dobras cutâneas que eu estou avaliando, elas podem se correlacionar muito bem com a densidade corporal. E aí eu consigo estimar, através dessa densidade, o percentual de gordura corporal. Vocês já introduziram um pouquinho sobre isso, né? As formas de Siri e Brosek na aula de métodos laboratoriais. E aí, de maneira geral, a gente usa os protocolos, né, de 4 a 7 dobras, tem de 3 dobras que eu vou mostrar para vocês, mas os principais que a gente vai utilizar e estudar para a população em geral, né, não em atletas, é o uso dos protocolos de 4 dobras e 7 dobras. E aí, nos protocolos, eles acabam considerando alguns tecidos como constantes, né? Então, que é muito importante lembrar que esses protocolos, eles não são tão acurados quanto os métodos laboratoriais. Apesar dos métodos laboratoriais também terem, né, os seus pontos frágeis, né, são muito menores do que na antropometria. A antropometria acaba tendo que considerar a densidade de alguns tecidos como constantes, e isso acaba influenciando na avaliação da composição corporal. Por isso a gente diz que elas são estimativas do percentual de gordura, né? Elas não são medidas diretas do percentual de gordura corporal e, portanto, a gente não consegue ter a precisão. Mas a gente consegue novamente fazer uma estimativa e se aproximar muito, né? Conforme os estudos que a gente vai falar em seguida correlacionaram com a real densidade corporal do indivíduo. Então, a gente considera o que nos protocolos de composição? A densidade de gordura é uma constante que a gente diz que é 0,901 gramas por centímetro cúbico, e a gente considera a densidade da massa livre de gordura de 1,10. Então, o que vai considerar aí? A água, as proteínas, os minerais, né? Que é essa massa livre de gordura. Então, é toda a massa que não é tecido adiposo no nosso corpo, o que é muito diferente de percentual de gordura corporal, né? O percentual é a proporção dentro do peso do indivíduo que representa o tecido adiposo. Então, quanto por cento daquele peso do indivíduo é tecido adiposo, né? O que a gente sabe é que em torno de 6 a 7% do peso é minerais, quase 20% é formado de proteínas, mas isso depende de quem é o meu paciente, se ele é um fisiculturista, se ele é um indivíduo desnutrido, e 73, 74% do corpo como água, né? Corporal. Então, é importante que a gente tenha sempre atenção que existem constantes, né, classificadas como densidade. Então, a gente acaba estimando, né, fazendo a relação entre a dobra cutânea e a densidade do tecido adiposo, do tecido gorduroso.
E aí, as equações preditivas de percentual de gordura, elas também consideram alguns aspectos, né? A maioria dessas fórmulas, elas são divididas por gênero e por idade. Por quê? Porque a gente tem diferenças na composição corporal dos indivíduos, principalmente conforme o gênero e conforme a faixa etária. Então, nós vamos apresentar também essas fórmulas conforme essas características, né? As mulheres, elas têm uma tendência de ter maior quantidade de gordura intramuscular, né? E entre os músculos também, e gordura visceral do que os homens, né? E a idade, ela também acaba interferindo, como a gente já comentou quando eu falei sobre CMB e AMB, os indivíduos idosos, eles tendem a ter gordura mais intramuscular, mais gordura visceral do que gordura subcutânea, acaba havendo um remodelamento nos idosos, o que acaba alterando essa composição. Eu não posso comparar um senhor de 70 anos numa mesma fórmula em que eu estou comparando um rapaz de 20 anos. Então, mesmo que não seja um esportista, seja um praticante de atividade física, vai ser muito diferente, né? E uma observação que a gente tem que, né, levar em consideração quando a gente fala das equações preditivas de gordura é que elas não são divididas por espessura de dobra cutânea, mas se menos gordura subcutânea, o que a gente tem tendência a observar, né, é que o indivíduo deve ter mais gordura visceral, né, e aí a densidade, ela é considerada igual na realidade desse indivíduo. Então, é por isso que ela é um fator limitante frente aos aspectos laboratoriais. Quando eu estou fazendo antropometria, lembrando, eu só consigo medir a espessura da dobra cutânea, que é tecido subcutâneo, né? Eu não consigo estimar a gordura visceral, e isso vai ser um fator limitante. E aí vamos começar a falar sobre os estudos clássicos, né, que nos ajudam a entender um pouquinho mais sobre como surgiram essas equações, né? E um dos principais estudos, né, e uma das formas que a gente mais usa até hoje na população em geral, são as equações de Durning e Vomersley, né? Elas foram publicadas já há bastante tempo, né? Elas são bem antigas. No outro slide eu tenho, acho que elas são de 74, se eu não me engano. E no outro slide tem a referência direitinho. E o que que eles fizeram? Eles avaliaram a gordura corporal, né, a body fatness, a partir da densidade total e eles estimada por dobras cutâneas, né, por skin fold thickness. E eles mediram em 481 indivíduos, né, tanto homens e mulheres com uma idade de 16 a 72 anos, né? Na realidade, a fórmula ela diz que é de 16 a 68, porque parece que foram excluídos alguns indivíduos, tá? Então, são um total um número bem grande, né? São 209 homens, 272 mulheres, todos eram saudáveis, né? A maioria era sedentário, eles tinham uma leve tendência a sobrepeso nessa amostra, por isso que ela se aproxima mais também da nossa população, e eram de classe social média para a época, né? O que também já é muito diferente de hoje. E a população ela era originária de clínicas de obesidade, né? De tratamento para obesidade, de institutos de balé, né? Como a gente pode dizer, né? De estúdios de dança de balé, clubes esportivos da cidade. Então, eles avaliaram isso um perfil da população que frequentava alguns locais, né? Então, a gente tem aí tanto indivíduos mais obesos quanto indivíduos que praticam atividade física, mas de maneira geral não são atletas. E eles chegaram em algumas estimativas, é 74 mesmo. Eles chegaram em algumas estimativas de fórmulas por faixa etária, né? Então, que acabavam se correlacionando, e aí eu esqueci de falar que eles estimam a densidade corporal desses indivíduos através da soma das dobras cutâneas e aplicando na fórmula, e eles compararam as densidades encontradas nas fórmulas com a pesagem hidrostática, né, que era o que tinha na época para avaliar, né, mais facilmente do que a pletismografia, que não era tão disponível, mas a pesagem hidrostática, em que a gente consegue ver a densidade corporal, né, aquele método que a gente vai imergir o indivíduo, ele vai ter que expirar todo o ar do pulmão, né, feito várias vezes, porque aí eu consigo estimar o peso dele dentro da água e assim eu consigo chegar na densidade corporal do indivíduo. Então, eles compararam o que a fórmula trouxe com o que a densidade, a pesagem hidrostática acabou fornecendo como densidade corporal. Então, exemplo, nas mulheres aqui,
eles chegaram entre 16 e 19 anos, né? Eles chegaram nessa fórmula aqui, 1,1549 menos 0,0678 vezes o log de 10, né, que seria o log de 10 da soma das 4 dobras cutâneas. E quais as 4 dobras cutâneas que eles avaliaram para essas mulheres? Foram a soma da dobra cutânea tricipital, dobra cutânea bicipital, dobra cutânea subescapular e dobra cutânea suprailíaca, né? Então, pegaram dos braços, do membro periférico, do tronco, né, a subescapular, do tronco também a suprailíaca, e aí acabaram fazendo essa soma e aplicando nas fórmulas e chegaram então nessas densidades, né? E são aquelas fórmulas de regressão, né? De funções que vocês já estudaram também no ensino médio. E eles chegaram à conclusão de que todas as mulheres nessa faixa etária, elas acabam tendo, com a soma dessas 4 dobras, acabam tendo um comportamento muito semelhante de densidade ao que se observa quando faz a avaliação dessas mulheres na pesagem hidrostática, né? Então, é isso que eles vão acabar fornecendo de dados ao final. A gente chega na densidade corporal. E da mesma forma, eles fizeram a mesma avaliação nos homens e chegaram em equações que a gente divide pela faixa etária desses indivíduos, né, até 72 anos, que são as estimativas da densidade corporal para os homens, né? Elas têm valores, principalmente aqui das multiplicações pelo log de 10 e da subtração, um pouquinho diferentes do que das mulheres, por essas diferenças que homens e mulheres têm na sua composição corporal, ok? Então, é essa informação que a fórmula de Durning e Womersley vai nos oferecer. E aplicando, né, mais nos dias de hoje, né, esse trabalho publicado em 2011, acaba nos mostrando que a fórmula de Durning e Womersley ainda é uma boa fórmula a ser utilizada na nossa população. Esse estudo aqui, ele fez uma correlação comparando o percentual de gordura corporal estimado pela fórmula de Durning e Womersley, e depois aplicada na fórmula de Siri, né, para estimar o percentual de gordura corporal, em 1.002 mulheres e 673 homens, e eles encontraram uma boa correlação entre o DEXA e essa estimativa do percentual de gordura. Como a gente pode ver aqui pela figura, vocês veem que ele tem uma tendência de quanto mais aumenta a soma, né, das dobras cutâneas, aplicadas na fórmula de Durning e Womersley, maior aumenta também o percentual de gordura estimado pelo DEXA, né? Então a gente consegue ver isso tanto em mulheres quanto em homens um pouco menos, né? Mas ainda assim a gente vê que tem uma correlação muito boa, né? Todo mundo está meio agrupado nesse meio aqui, então significa que quando aumenta um, aumenta o outro também. Então, uma correlação bem boa. Porém, o que eles observaram é que em algumas etnias, essa fórmula de Durning e Womersley, ela acaba superestimando os resultados, que é o caso de indivíduos asiáticos, que têm indivíduos que têm um pouco mais de massa muscular do que tecido adiposo, e indivíduos hispânicos também. Então, uma crítica a essas fórmulas, principalmente, é que não considera características de etnias específicas, né? A gente vai ver agora umas outras fórmulas que acabam separando em relação a indivíduos caucasianos e negros, porém acaba não tendo divisão para outras etnias também, que a gente pode ter uma diferença na composição corporal. Esse outro estudo, ele comparou as fórmulas né, de Durning e Womersley, comparando com o DEXA também, né, em indivíduos brasileiros agora, né, que aquele estudo é americano. E eles fizeram, então, o título dele é a comparação da composição dos métodos de composição corporal em indivíduos obesos e sobrepeso, em indivíduos, né, do sexo feminino, obesos e sobrepesos do Brasil, né? Então, o que eles fizeram? Um N muito menor, né, do que o estudo anterior, que chegava a quase 2.000 pessoas, mas aqui foram 34 mulheres, com IMC médio de 32, então mulheres com obesidade grau 1, e avaliaram o percentual de gordura através da técnica do DEXA, né? E também avaliaram, não é, claro, o nosso principal padrão de referência, vocês também já sabem, mas é uma técnica muito acurada e é usada frequentemente como padrão de referência.
e aplicaram a fórmula de Dunning e Womersley, né? E aí, nas mulheres com sobrepeso e ou mulheres com obesidade, o que que aconteceu? A comparação do percentual de gordura pelas dobras cutâneas, né, skin folds, com o DEXA, infelizmente, ela foi uma correlação positiva, que significa que quando um sobe, o outro sobe, mas ela foi uma correlação que a gente considera baixa, né? Então, eu acabo não tendo uma correlação para o percentual de gordura tão adequada, né? Entretanto, quando se calcula a quantidade em quilos, né, pelo DEXA comparado em quilos, o que a medida de dobras cutâneas estima, eles conseguiram ter uma correlação bem mais elevada. Se a correlação é de 1 para 1, é uma correlação perfeita, né? Então, foi significativa e nessa avaliação aqui, aplicando infelizmente com a fórmula de Dunning-Womersley, ela não foi tão significativa para o percentual de gordura. E tem que ser avaliado, né, o que foi a falha aí nesse estudo, mas a gente acaba já tendo uma ideia, né, porque avaliar a dobra cutânea pela antropometria é muito difícil em mulheres, né, com obesidade, com sobrepeso um pouco mais fácil, mas principalmente com obesidade é mais difícil. E seguindo ainda nas fórmulas clássicas, né, a gente viu a fórmula de Dunning e Womersley, agora a gente vai falar de uma bem conhecida, né, vocês talvez já ouviram falar desses nomes, que é o Jackson e Pollock, né, muitos livros de avaliação nutricional citam as fórmulas deles, né, porque elas realmente são fórmulas muito utilizadas, são fórmulas que nos ajudam bastante a compreender as diferenças, né, de composição corporal de homens e mulheres e de algumas etnias. E aí o estudo clássico deles para homens, né, foi publicado em 1978, né, um estudo já bem mais antigo, em que eles avaliaram 400 homens, né, o padrão de referência deles também foi a pesagem hidrostática para chegar na densidade corporal, e eles pegaram indivíduos de 18 a 61 anos, então um pouquinho mais novos do que a fórmula de Dunning e Womersley, e eles separaram, né, a amostra foi composta principalmente por homens brancos e homens negros, né, então caucasianos e negros, para verificar justamente essa diferença entre as duas etnias. O que que a gente vai observar? Que os homens negros, eles têm até um pouco mais de tecido adiposo, né, do que os homens brancos, e essa distribuição de gordura, principalmente subcutânea e visceral, elas são diferentes também entre essas duas etnias, então as fórmulas deveriam ser diferentes, né? E o protocolo que eles chegaram, né, como resultado, foi o protocolo de 3 dobras, que inclui a dobra cutânea peitoral ou do tórax, a abdominal e a da coxa. Então, a gente pode observar que pega a gordura na região superior do corpo, né, do tórax, e abdominal, na região central do corpo, e também uma medida da região periférica, né, nos homens. E também eles chegaram a uma segunda fórmula, que é a fórmula de 7 dobras, em que eles usam a torácica ou peitoral, a dobra cutânea abdominal da coxa, do tríceps, a subescapular, a supraelia e a axilar média, né? Esses nomes ainda são um pouquinho complexos, né? Mas na aula prática vocês vão trabalhar bastante com a nomenclatura dessas dobras cutâneas e entender a sua posição anatômica. Eles avaliaram a composição corporal e também o nível de atividade física desses indivíduos e foi variado entre eles, né? Então, eram indivíduos um pouco mais obesos, um pouco mais magros, indivíduos bem ativos, pouco ativos, então eles tentaram mesclar nesse grupo. E eles chegaram a 2 fórmulas principais, que a gente chama de fórmulas de Jackson e Pollock, né, de 1978 para homens, né, e são os protocolos de 3 dobras e de 7 dobras cutâneas, né. E tem uma característica importante que vários estudos depois, né, dessa época de 78 acabaram, né, deixando mais claro ainda a sugestão inicial desse trabalho, que a fórmula de 3 dobras ela é mais indicada para avaliação em indivíduos caucasianos, nem brancos, e a fórmula de 7 dobras mais associada, né, mais bem correlacionada com indivíduos negros. Então, importante que essa fórmula aqui, né, ela não está dividida por faixa etária, mas ela multiplica pela idade. O I aqui é a idade do indivíduo, né? Então, a gente
dentro daquela faixa etária que eles avaliaram, então em indivíduos de 18 a 61 anos, a gente consegue uma boa correlação com essas duas fórmulas aqui. Não quer dizer que especificamente a de 7 dobras eu não posso usar em indivíduos brancos, nem a de 3 dobras em indivíduos negros, às vezes porque é a fórmula que eu tenho à minha disposição, né? Ou são as dobras cutâneas que eu tenho à minha disposição. Mas a gente tem que entender que elas vão ter limitações maiores, não foram tão bem correlacionadas com o padrão de referência, no caso que foi a pesagem hidrostática. Ok? E aí a gente tem também um estudo desses mesmos autores, do Jackson e Pollock, né? E entrou um terceiro autor, que é o Ann Yard, acho que é uma mulher, né? Ann Yard, que foi publicado em 1980, e aí incluiu 331 mulheres com a faixa etária parecida, né, com a faixa etária de homens. As mulheres só são um pouco mais novas, então de 18 a 55 anos, e a composição corporal foi avaliada, assim como nos homens, e também o nível de atividade física, e eles tentaram pegar mulheres e homens, e mulheres bem, de categorias bem variadas dentro desses dois fatores avaliados, tanto a questão de maior adiposidade ou menor adiposidade corporal, maior nível de atividade física, menor nível de atividade física, né? E o que esse estudo mostrou, né? Que tem uma menor acurácia em predizer a quantidade de gordura nas mulheres com mais de 40 anos, né? E naquelas que têm menos do que 20% de gordura corporal. Então, ela é uma boa fórmula para as mulheres que têm um pouco mais de gordura corporal do que menos, né, do que mulheres muito magras. Então, por exemplo, atletas de algumas modalidades, como por exemplo, mulheres que fazem corrida, né, que acabam tendo um percentual de gordura um pouco mais baixo, essas fórmulas já não adiantam muito para a gente comparar. Então, é importante, né, porque a gente não está trabalhando com um atleta específico, mas o nosso paciente é um praticante de atividade física regular, né? Então, pode ter alterações aí nesse percentual de gordura. E naquelas mais velhas também, essas fórmulas do Jackson e Pollock para mulheres não foram tão bem correlacionadas assim, mas podem ser utilizadas. E o que eles discutem nesse artigo é que justamente o pico de massa óssea, de perda de massa óssea, ele ocorre até os 40 anos, depois disso começa a ter perdas. E as mulheres, principalmente depois dos 40, quando inicia a menopausa, em que há um risco maior da osteoporose, elas acabam tendo uma perda mais acentuada do que os homens. E por isso que essas fórmulas não foram tão bem correlacionadas nessas mulheres após os 40 anos. E essas são, então, as fórmulas que a gente tem para as mulheres. Então, da mesma maneira que nos homens, a gente tem um protocolo de 3 dobras, também já calcula a idade junto, e a soma dessas 3 dobras cutâneas, né, são as mesmas dos homens lá citadas, né, e ao protocolo de 7 dobras cutâneas, né? E da mesma maneira a gente também consegue uma melhor correlação nas mulheres brancas, com o protocolo de 3 dobras, e nas mulheres de raça negra, com o protocolo de 7 dobras, né? E aí, como que a gente transforma a densidade corporal em percentual de gordura, né? Vocês já têm uma ideia, né? Mas eu vou deixar isso para a segunda parte dessa aula, né? Vamos fazer uma pausa e depois a gente volta para seguir a nossa aula com o percentual de gordura corporal.